Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos para realizarmos mais esta live. Queremos pedir que o Senhor possa nos abençoar durante cada momento aqui hoje, que aprendemos mais sobre esse capítulo, que o Santo Espírito possa nos iluminar, nos tocar e nos ajudar a compreendermos mais sobre esse livro tão especial que é o Livro dos Ungidos, ó Deus. Seja Amém. conosco, continua a nos abençoar, nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, o senhor está na UCOP, né? Na área de pequenos grupos, e também está com a Asa Norte agora, né? Isso. Sou pastor aqui na Asa Norte. Muito bom, beleza. Obrigado. E a gente hoje está no capítulo 6 aí desse livro. O tema é a arrogância de Roboão. E que nós podemos falar Isso dessa mesmo. história aí agora. Momento meio tenso aí na história de Israel, né? Para variar. E aí, Isso como é é que vai verdade. ser agora esse capítulo? Verdade, pastor. Verdade, Romeu. Olha, sabe que esse capítulo de hoje, o capítulo 6, ele está baseado no livro de 1 Reis, no capítulo 12, né? Porque é o que acontece com Israel pós a morte de Salomão, né? Como foi estudado anteriormente, Salomão foi um indivíduo destinado à glória, né? A ter tudo de bom diante de si. Ter não só crescimento espiritual, mas intelectual, administrativo, político, né? Salomão foi filho de rei, do rei Davi. Ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, recebeu sabedoria sobrenatural da parte de Deus, e aí ele passa aí entre altos e baixos, enfim, ele tem muitos filhos, e dentre esses, aquele que foi escolhido para substituí-lo foi Roboão, né? Roboão. Eu queria ler, amigos, aqui, esse capítulo 12, porque ele abre bem os olhos da gente, e aí eu teço alguns comentários, e aí a gente aplica algumas lições para a gente, pode ser? Tá ótimo, excelente. Então tá bom, capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim, acompanhe aí da sua Bíblia esse capítulo. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu para lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: ide-vos, após 3 dias, e voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? E eles lhes disseram: se hoje te tornares servos deste povo, e servires, e atendendo, falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens lhe haviam crescido com ele e lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Roboão a todo o povo, e ao 3º dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Veja, amigos, nós encontramos aqui alguém que tinha todas as condições para seguir sendo muito próspero, né? Porque Salomão, quando chega no final da sua vida, Salomão é uma outra pessoa. Salomão teve muitos altos e baixos. Mas quando chega ao final da sua vida, Salomão reconhece as suas falhas, e é por conta disso que ele escreve o livro de Eclesiastes, e a gente consegue ter uma ideia, mais ou menos,
da experiência de Salomão, pelo que ele fala ali no livro de Eclesiastes. Então, ele chega na fase final da vida num outro momento, tendo aprendido várias lições, inclusive a partir de seus erros, né? E agora, ele tendo os filhos, agora alguém precisa dar sequência, então, ocupando o trono em Israel. E, infelizmente, né, Roboão vem para assumir o trono. Agora, quem era Roboão, né? Roboão, ele era filho de uma daquelas mulheres que Salomão se casou, porque você sabe que durante o reinado de Salomão ele teve 1000 mulheres, né? Pois é. Então, amigos, a fórmula perfeita para se envolver em problema. Não que mulher seja símbolo de problema. Não é isso, meninas aí que estão ligadas, por favor, não me apedrejem. Não é isso. É que ele criou uma fórmula perfeita para se envolver em problemas com muitos relacionamentos. E de uma dessas princesas, né, que ele se casou, veio, então, nasceu Roboão. E isso, o fato dele ter tido uma mãe idólatra, né, uma mãe que não cria nos mesmos princípios que Salomão cria, Roboão recebeu uma educação muito precária, né, porque sua mãe era amonita, né, e os amonitas eram, diga-se de passagem, inimigos do povo de Israel. Né? Eram idólatras, eles faziam de tudo para atrapalhar a caminhada do povo de Israel. E aí, por conta dessa má influência, por mais que Salomão se esforçasse como pai, a influência de uma mãe é poderosa. Poderosa. Decisivo. Inclusive, a Ellen White, no livro Lar Adventista, diz que depois de Deus, a maior força sobre a terra é a força de uma mãe. É a influência de uma mãe. Então, as meninas aí, outras irmãs casadas que ainda não têm filhos e estão pensando aí em criar um time de futebol de salão aí, depois do casamento e tal, com muitos filhos, atentem bem para isso. A influência de uma mãe é poderosa. E, infelizmente, Salomão recebeu más influências dessa mãe, né? Desde pequeno. E isso, com o tempo, foi gerando frutos, né? Foi gerando frutos. E nessa época, Israel ainda era uma grande nação, né? Juntas, né? Não estava dividida ainda entre 2 blocos, né? E então Roboão foi consultar o povo e o povo apresentou uma proposta de mudança de governo, da forma de fazer as coisas. Porque toda a riqueza que Salomão acumulou durante o seu reinado, Salomão não adquiriu isso de graça, né? Tudo indica aqui, nesse capítulo, que isso foi à custa de pesados impostos, né? De uma certa exploração do povo. E agora, como um novo rei havia assumido, então, naturalmente, eles pediram um alívio das cargas, né? Mas, e aí, Roboão, até aqui sábio, foi consultar os conselheiros do rei, né? Os mais velhos e tal. Olha, o que vocês acham? E eles deram um conselho adequado. Olha, atenda o que o povo está pedindo, o que os líderes do povo estão pedindo. Sendo assim, você vai ganhá-los. E você vai reinar sobre eles. E você será o rei deles. Né? E então Roboão pensou, será que é isso mesmo? Né? E aí foi fazer uma nova consulta com os amigos que haviam crescido com ele. E esses amigos, imagina, já que Salomão teve uma educação assim precária, com a má influência de sua mãe, e não era só ela, a única princesa das que Salomão possuía, que era de origem pagã, possivelmente esses amigos também receberam essas influências de suas mães. Né? E isso trouxe para eles uma ideia do que Roboão deveria fazer. E foi uma furada, né? Foi a pior coisa que Roboão fez, foi ouvir o conselho desses amigos. Você sabe de uma coisa, Romeu, e amigos aqui, essa questão da influência, né? A gente, ninguém nunca é neutro, né, numa relação. A gente sempre exerce influência, pouca ou muita,
a gente sempre exerce influência para aqueles que estão à nossa volta. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Um de 7 anos e um de 11 anos. E é nítido a influência do maior sobre o menor, né? Em casa. E a gente sabe que a gente entra numa fase da vida da gente em que os amigos, às vezes, se tornam mais importantes do que, às vezes, até os nossos pais, sabe? É com eles que a gente abre o coração, né? Com eles que a gente conversa um pouco mais com amigos. E eu ainda ontem, caminhando aqui nas Açores, estava dizendo para eles, né? Falando sobre o período de escola, e aí eu falando para eles, olha, filhos, o papai poderia ter se formado um pouco antes, se o papai não tivesse dado ouvidos a alguns amigos que ele teve na época, né? Algumas influências que não foram boas para o papai. E com isso eu acabei tendo um atraso ao longo da vida e tal, mas Deus é maravilhoso que ajuda a gente a recuperar as coisas. Mas lembre-se, nem sempre é possível a gente se recuperar de bobagens e escolhas que a gente faz ao longo da vida, né? Então, a gente não deve nunca desprezar o pensamento e o conselho daqueles que têm um pouco mais de experiência do que a gente, que tem uma idade um pouco maior, que já viveu outros momentos que nós ainda não experimentamos. É muito interessante a gente atentar para isso, né? A gente atentar para isso. E é sempre bom a gente... Eu acho que a ideia de Roboão, de se aconselhar, de ver opiniões diferentes de um e de outro, isso é interessante. Isso é interessante. E aí, fazer um estudo, uma análise, olha, opinião de A, opinião de B, e aí a gente pode tomar uma decisão, né? E eu aplico hoje aos nossos dias, né? Quanta gente que obtém a sua formação de opinião apenas vendo uma fonte, né? Apenas vendo um lado da história, né? Às vezes vai ali na internet, vê todo mundo fazendo determinada coisa, aí a gente tem aquela ideia de que aquilo ali é o que é o certo que todo mundo está fazendo. Mas nem sempre é assim, né? É limitado, né? Exatamente. Então, a Bíblia, né, a palavra de Deus diz que da multidão de conselhos a sabedoria, é o próprio Salomão que diz isso, né? Na multidão de conselhos a sabedoria. Bom, a gente sabe que Roboão, infelizmente, acabou atendendo o conselho desses amigos dele, né? E com isso, ele gerou uma revolta em Israel, aonde os líderes de 10 das tribos, que eram 12, então 10 tribos romperam com Roboão. E num dado momento, ele percebeu a bobagem que ele havia feito e tentou até recuperar, né? Tentou conquistar o povo novamente. Mas a Bíblia, ela diz aqui que, a partir do verso 16, fala que vendo, pois, todo Israel, que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo, que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. E aí, num dado momento, Roboão envia um de seus mais fiéis servidores para tentar apaziguar o povo. Mas, infelizmente, não havia mais tempo. Eles praticamente mataram esse servo dele e então se dividiu em 2 blocos, né? Um bloco com 2 tribos em Jerusalém, chamado também de Judá, e as outras 10 tribos com sede em Samaria, né? Uma divisão que marcou os séculos seguintes aí fortemente, né? Exato, exatamente. Crucial. Consequências, né? Consequências. E a gente encontra nesse capítulo, Rômel, interessante dizer que Roboão, ele aprendeu dessa lição, sabe? Ele aprendeu dessa lição e ele se tornou, tentou consertar algumas coisas, tomou algumas decisões depois disso mais acertadas, ali em Judá, reconstruiu algumas cidades fortificadas, mas ele perdeu as 10 tribos, que mais tarde, e aí é o capítulo seguinte que vai tratar disso, a respeito das consequências disso, aí entra Jeroboão na história, né? Que acaba liderando essas 10 tribos ao norte, e com isso traz graves consequências de cunho espiritual para todo Israel. Enfim, como você disse bem,
Isso marca a história deles aí para sempre, né? Nos anos subsequentes, enfim. Então, amigos, o que fica para nós desse capítulo 6? Primeiro, as influências, né? A gente vai ali para a família de Roboão. Ele recebeu uma péssima influência de sua mãe. E essa influência recebida na infância, ele trouxe para a sua fase adulta, né? Os hábitos aprendidos ali, quem sabe com a sua mãe, nos seus costumes pagãos, idólatras, ele acabou carregando isso como herança consigo, dificultando a sua vida depois quando se tornou rei de Israel, né? Há quem diga que, e é seguro isso, né? A gente não escolhe nascer, né? Aonde a gente vai nascer? A gente não pode fazer isso. O começo não é fácil. Algumas questões da vida a gente não tem oportunidade de escolher, mas o final a gente pode tomar decisões mais acertadas, né? Mais acertadas. Então, a gente precisa atentar para isso. O fato de repente, eu ter vindo de uma família meio desajustada, uma família que não temia a Deus, não significa que eu tenha que ser da mesma forma para o resto da minha vida. Não significa que eu tenho que seguir aquela tradição que é às vezes, uma tradição ruim, não significa que eu tenho que andar nos mesmos caminhos. E aí eu compartilho um pouco da minha história. Eu sou de família católica, assim, praticante, mas um católico assim que era mesclado com muitas crendices, né? Uma mistura ali meio de paganismo, aquela coisa toda. E eu cresci nesse meio. Tipicamente brasileiro, né? Aquele sincretismo. Exatamente. Exatamente o contexto de muitos lugares aqui do nosso país, do brasileiro em si. E aí, num dado momento da minha vida, eu comecei dentre os amigos, né? Eu conheci alguns amigos que liam a Bíblia. Eles não eram adventistas, mas eles liam a Bíblia. E em alguns momentos a gente tinha muitas conversas legais sobre a palavra de Deus. E nessas ocasiões eles me confrontavam com aquilo que eu acreditava, né? Porque eu não era um leitor da Bíblia, né? Eu era um católico, mas eu era participante, eu era praticante. Eu estava ali à frente nos fins de semana, nas celebrações e tal. Eu liderava um grupo de jovens nessa igreja e tal. Onde e aí isso, eles pastor? começaram... Que lugar? Oi? Qual que é Em a sua origem? Cuiabá, Que lugar? no Mato Grosso. Lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Isso. Eu sou de Minas, mas os meus pais foram para o Mato Grosso na ocasião, se fixaram em Cuiabá e aí acabamos passando o resto da vida lá. Legal. E ali, então, por influência desses amigos, eu fui despertado para ler a Bíblia um pouco mais. E ao ler a Bíblia, alguém me emprestou o livro Os Resgatados, né? Que eu tenho aqui, que era a versão antiga. Aí essa é a versão nova, mas a versão antiga dele é esse aqui. Exato. O Grande Conflito. O clássico. Então, esse livro veio parar nas minhas mãos. Eu não sabia nada quem era Ellen White, que se dizia a respeito dela, mas algo me dizia que era verdade o que ela estava dizendo, que ela escrevia. E aí, lendo a Bíblia, lendo o Grande Conflito, eu ia para a rádio. Enquanto havia o intervalo das músicas ali, 15 minutos, que a gente tocava 3 músicas antes de entrar falando, e comercial, eu abria esse livro em cima da minha mesa, e ali eu lia, né? Legal. E ali eu ia lendo as coisas, e aquilo ia me encantando, e aquilo foi mudando a minha percepção da vida. E aí eu vim para a igreja, fui batizado no ano bissexto, dia 29 de fevereiro de 1992, num acampamento de verão. Olha de só. jovens. Né? E eu tive a honra de, 2018, retornar no lugar que eu fui batizado. E quando a igreja me convidou para o retiro, eu não sabia onde era, só sabia que era lá. E aí saí daqui, fui. Quando eu chego lá, eu falei, gente, esse é o lugar onde eu fui batizado. E eu lembro que na manhã de sábado daquele dia, enquanto o pessoal estava lá no auditório, eu saí e fui para a beira do rio, onde eu fui batizado, fiquei ali parado, olhando, né, dizendo, puxa, Senhor, eu não imaginava que naquele dia que eu fui
batizado aqui nesse lugar, a minha vida tomaria outro rumo, teria outro Amém. sentido, né? E assim foi, queridos. Eu vim para a igreja, eu naturalmente, né? Eu comecei a ter alguns choques, assim, da maneira de ver as coisas com alguns membros da minha família, mas o amor sempre tolera, né? O amor sempre vence, né? E o amor de família é assim, né? Então eles me respeitaram, entenderam aquele meu momento, e o tempo foi se passando e eu não fazia ideia que um dia eu seria um pastor. E hoje eu estou aqui servindo essa igreja como pastor. Interessante que, na época, eu passava em frente a uma igreja adventista na manhã de sábado e via aqueles carros, estacionamento cheio de gente, e eu me perguntava, o que esse povo está fazendo aqui? Porque eu não fazia ideia. Quem são esses adventistas? Que igreja é essa? Diferente. E tempos depois estava eu agora me tornando membro exatamente daquela igreja, né? Então, tudo como consequência de seguir a Cristo. Então, queridos, vejam, duas coisas eu deixo aqui para a gente. Assim como a gente não pode medir as consequências de escolhas más que a gente faz ao longo da vida, a gente também não pode medir as consequências de uma boa escolha, por exemplo, de entregar a vida a Cristo, de ter Cristo como nosso melhor amigo, como nosso maior tesouro. Tudo que sou hoje, tudo que tenho, vem como consequência da escolha da pessoa de Cristo que fiz aí há 30 anos atrás. A minha vida nunca mais foi as mesmas. Posso dizer para ti que foram sempre flores, sol brilhando o tempo todo? Não. Tive meus dias nublados, tive aí meus dias, né? E é assim que todos nós ainda vivemos, né? Nesses altos e baixos. Mas o Senhor mudou radicalmente a minha vida e hoje eu estou aqui, né? E hoje eu estou aqui. Então, eu cresci no meio de uma família que não tinham hábitos, né, saudáveis, cristãos, de leitura da Bíblia, mas ao longo da vida eu pude fazer escolhas, e dentre essas eu escolhi Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. E ele me conduziu até aqui, né? No caso de Roboão, houve um dado momento que ele também fez escolhas, e ele escolheu o que era ruim. E isso lhe trouxe consequências, infelizmente, muito ruins para a sua vida, e terminou a sua vida como um rei fracassado, tendo feito muita bobagem, né, ao longo da vida. Então, amigos, que a gente aproveite as oportunidades que Deus tem dado para a gente. Não só as oportunidades que Ele dá para a gente ao nós conhecermos aqui a sua palavra, ao conhecermos verdades maravilhosas a respeito aqui dos livros, né? Inspirados também, onde amplia a nossa visão sobre a palavra de Deus, mas que a gente aproveite as pessoas que estão à nossa volta, os bons conselhos, sabe? Daqueles que já viveram mais do que a gente. E ao confrontar com ideias novas, enfim, opiniões, compare as coisas, sabe? E em oração, faça a melhor das escolhas, porque certamente, tanto de um lado quanto de outro, haverá consequências. E tomara que as suas escolhas, que você talvez esteja fazendo hoje, ou fará ainda, possa te levar a bons caminhos, tá? Amém. Sempre nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe a você, a mim, a todos nós no dia de hoje. Amém. É uma arte, né, pastor, de buscar essa sabedoria para as boas escolhas. E imagino que começar o dia com Deus, como a gente está fazendo aqui, justamente, é o melhor caminho possível, né? E outro Sim. caminho também é justamente através da oração, né? Então, você pode orar Exato. agora para a gente poder terminar esse momento e seguir nesse hábito bom também, que é importante para podermos fazer boas escolhas, né? Ok. Vamos orar, então. Nosso Deus querido, nosso Pai, na manhã de hoje, a nossa gratidão, Pai, por estarmos todos em Sua presença, por estarmos todos à Sua volta, meu Deus, adorando o Senhor como nosso Criador, podendo ouvir dos Teus conselhos, podendo conhecer essas coisas extraordinárias que pensamos nós, que pode nos conduzir a bons caminhos, a boas escolhas. Ó Deus querido, nesse dia, nesse tempo que nós estamos vivendo,
São tempos assim muito desafiadores para todos nós, onde a gente ouve muitas vozes à nossa volta. Ajuda-nos a fazer as melhores escolhas, ó Pai. Que o Teu Espírito continue falando ao nosso coração. Que dentre as escolhas que a gente tem que fazer todos os dias, nos ajude a escolher, buscar o Senhor sempre, todos os dias, nas primeiras horas dele, a fim de que o Seu Espírito siga influenciando a nossa mente para as decisões que precisamos tomar ao longo de todo um dia. Eu quero pedir uma bênção do Senhor sobre esses nossos amigos que agora nos acompanham aqui nessa live, ó Deus amado. Que o Senhor os abençoe. Se de repente eu falei aqui para alguém que está aí num momento de tomada de decisão, que está vivendo um momento desafiador, quem sabe um momento de crise, ó Deus, que a sua mão, que os seus braços abençoe e cuide desse querido filho ou filha do Senhor. E de repente estou falando aqui para algum pai ou mãe, ó Deus amado, dê sabedoria a eles para fazer de seus filhos grandes homens e grandes mulheres. No mais, ó Deus, entregamos a nossa agenda de hoje nas tuas mãos, certos de que o Senhor há de nos conduzir, o Senhor há de nos dirigir nesse dia, em nome de Jesus. Amém.